Torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Olha, esse vídeo eu vou fazer aqui mais uma reclamação. Vamos falar sobre a vergonha, né? Que foi aquela reunião do orçamento do Vasco. Uma balbúrdia, né? Pelo amor de Deus. É gente de samba canção, é gente falando ao mesmo tempo, gritaria, xingamento. Que é isso, minha gente? É uma reunião de um conselho isso aí? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a mudança do orçamento do Vasco. Olha, o vice de finanças prometeu uma coisa e agora já temos outra história. O torcedor não é brincadeira, o torcedor não é brinquedo, minha gente. Vamos trabalhar, pelo amor de Deus. Eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre a situação de Luiz Amarídia, que parece que teve uma mudança aí. Parece que o jogador está mais próximo do Vasco. E sobre as novas opções de reforço, né? Uma galera aí tá falando sobre jogadores que podem sair do Cruzeiro. Será que não dava no Vasco? Muita gente falando sobre isso. Vamos falar do Vagninho, enfim. E dos jogadores aí que estão livres no mercado e poderiam ser novas opções pro Vasco da Gama. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar sobre isso aí. Sobre isso tudo que tá rolando no Vasco. E a gente vai fazer aquela reclamação básica, porque tá chato. Todo dia a gente tem que fazer reclamação, porque os caras parecem que não sabem trabalhar, né? Enfim, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que se inscreve no canal, a você que deixa seu comentário, a você que está sempre junto, curtindo o nosso vídeo, compartilhando com os amigos nos grupos do Zap, nas redes sociais aí. Muito obrigado. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Já estamos chegando a quase 4.100 pessoas. Muito obrigado, viu? Vocês estão dando uma moral da zoa pra gente. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo, né? Se o YouTube te recomendou, se um amigo te enviou o nosso vídeo nos grupos do Zap, seja bem-vindo, vascaíno. Aqui você fica muito bem informado sobre o Vasco. A gente traz notícias, comentando essas notícias, né? Afinal o nome é o Comentaléu. A gente traz outras informações, sugerimos reforços, trazemos análise, fazemos live. Inclusive hoje deve ter live, né? Tomara que a gente consiga fazer essa live hoje para bater um papo com vocês. Enfim, seja muito bem-vindo e se inscreve no canal, dá essa moral para que essa comunidade cresça ainda mais e a gente possa falar para mais vascaínos. Enfim, daqui a pouco eu vou falar de Luiz Amarídia, vou falar de possíveis reforços, vou falar de quando o Vasco deve aí anunciar alguns reforços, mas eu vou começar falando sobre a fatídica reunião que rolou lá de orçamento, cara, da Vasco TV. Meu amigo, virou meme, virou meme. É o Salgado lá como a galera falou, né? O Salgado, o cara falou lá na reunião, o Salgado tá dormindo, o Salgado lá de samba canção, o presidente do clube, aí um fala em cima da fala do outro, os caras puxam o casaco aqui, não sei quanto tempo de atraso. Meu amigo, uma reunião de conselho dessa mostra porque o Vasco tá onde tá, né? Uma tremenda balbúrdia. Em vários momentos essa reunião que eu acompanhei até uma parte que eu falei, cara, não vou acompanhar mais isso não. É um negócio feio. Dá pra gente ver por que o Vasco tá nessa situação. Se é uma reunião de um conselho que tem que definir um orçamento, não consegue sair. Por quê? É gente falando ao mesmo tempo. É gente sabe-se lá fazendo o quê, não aparece, é outra pessoa aparecendo no lugar do cara que poderia estar ali. É complicado, a situação do Vasco parece estar uma verdadeira várzea. Depois a gente pergunta por que o Vasco está nessa situação. Os próprios poderes que deliberam as coisas do Vasco, os conselheiros, tá acontecendo essa situação, a gente vai esperar o quê de um clube como esse? Como é que um jogador vai aceitar? O cara vai olhar na rede social e vai ver, opa ali, ó, o que é que a galera da diretoria tá fazendo? É uma falta de eu não sei nem o que é que dizer, mas enfim. E também deixar um recado, né, que a gente já tinha falado isso ontem, né, sobre a questão do Adriano Mendes, né, pelo que está tentando aparecer no orçamento, o valor do time que o Vasco vai trazer é de 3,8 milhões. A gente lembra que o próprio Adriano Mendes revelou em outros momentos aí, em outras entrevistas, que o valor seria de 7 milhões. Então o que é que tá rolando, Adriano? O que é que tá acontecendo? Porque, como eu falei no nosso grupo ontem, numa discussão que a gente teve sobre isso, 4 anos no clube com essa política de austeridade, porque na verdade a política não funciona. O Vasco, nesses últimos 4 anos de Adriano Mendes, passou um sufoco, uma pindaíba, times ruins. Pode ser bom em qualquer que seja a empresa. O carro-chefe do Vasco é o futebol. Então, seu Adriano, trabalhe.
O torcedor vascaíno merece coisas melhores. Porque tem que sempre ter um time pior, porque não pode botar 200 mil em um jogador, 800 mil para contratar um jogador em empréstimo, não tem dinheiro para isso. O que é que vai mostrar para o mercado um time que não, só tá na pindaíba, com o Pires na mão? Por isso que muitos jogadores que estão aí, a gente sabe disso, não acertam com o Vasco por causa disso. Eu já trouxe N informações aqui de jogadores que não vão acertar com o Vasco por causa do dinheiro. Então, como eu digo, o senhor Adriano Mendes é um cara que, na minha opinião, nos últimos 4 anos do Vasco não fez nada. Nada que você diga assim, amém, ele acertou alguma coisa. Nada. E é aquilo. Vamos melhorar. Você está trabalhando para o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco merece uma coisa melhor. Porque, pelo amor de Deus, todo dia a gente tem que vir aqui falar isso. É muita incompetência. Muita incompetência. Muita incompetência. O Vasco nunca tem dinheiro para formar um time. Se o Vasco não formar um time, vai continuar aí. Aí ano que vem vai dizer, o Vasco não subiu porque não tinha dinheiro. Aí vai diminuir de novo. Pô, pelo amor de Deus, é complicado. E agora vamos falar dos jogadores, né? Vamos falar de jogadores, porque eu já tô cansado de falar desse negócio, dessa incompetência que tá rolando no Vasco. Cada dia que passa, piora. Cada dia que passa, piora. Infelizmente, a situação só cai nas costas de quem não deve, né? Porque quem realmente está fazendo a besteira acaba saindo ileso e continuando no Vasco. Mas enfim, vamos falar de Luiz Amarília. A informação que foi dita aí pelos nossos amigos do Atenção Vascaínos é que o Vasco está buscando aí um acordo financeiro com o Vélez Sarsfield. O Vélez teria pedido um valor de 250 mil dólares, hoje dá equivalente a quase 1.400.000 reais. E o Vasco, por meio aí do Carlos Brasil, vai buscar aí uma forma de um pagamento parcelado para poder trazer o Luiz Amarília, que inclusive hoje estava postando em seus stories aí uma música brasileira, acompanhando, quer muito voltar ao Vasco. O Vélez, como eu falei ontem, o gerente do Vélez ontem tinha dado uma entrevista lá para o público argentino, né, para a imprensa argentina, dizendo que o Luiz Amarília se reapresentaria ao Vélez e o Maurício Pellegrino, que é o técnico do Vélez, iria definir a situação dele. Então essa nova situação aí do Luiz Amarília, eu espero que venha, viu? Porque tá complicado. Todo jogador que chega no Vasco é uma novela, né? É novela de Ricaldi, é novela de Diego Souza, é novela de Luiz Amarília, eu não sei mais o que dizer. Olha, sobre situação de reforços, o próprio Carlos Brasil revelou ao Emerson Rocha aí que deve ter algumas novidades na reapresentação do Vasco, então provavelmente a gente não deve ter anúncios de reforços durante essa semana. Mas apareceram novas opções. E meu amigo, o Marco Jacobson, né, que faz um trabalho de apuração muito importante. O cara trabalha muito. Detetives Vascaíno, canal top. Buscou informação aí sobre o Vagninho, que deve interessar o Vasco da Gama. O jogador tá livre no mercado, após ter passado pelo Curitiba. Tem uma larga experiência na Série B, já jogou por equipe como Guarani e foi o vice-artilheiro do Curitiba no ano. É um jogador interessante, né? Um jogador de lado de campo, um jogador que também pode jogar às vezes como 9 e que sabe a Série B, conhece a Série B. E é um jogador que pode interessar o Vasco. Segundo o seu empresário, o jogador teria acerto com a equipe da Série B. Então pode ser que pinte aí Vagninho como reforço do Vasco para o ataque, né? Um jogador que conhece a Série B, um jogador que tem como qualidade, né, a força física, o cara que sempre tá na área como um elemento de surpresa. É um jogador interessante, pode jogar como ponto esquerda, também como ponto direita. O Vagninho aí, jogador que foi do Coritiba. Olha, surgiram também outras opções. Hoje, né, após a revelação aí que o Cruzeiro de Ronaldo não irá reaver alguns contratos. O primeiro jogador que não deve continuar no Cruzeiro é o Sidney. E eu vi muita gente pedindo o Sidney aí no Vasco, né? Esse pedido de Sidney vem desde o ano passado, né? Se eu não me engano, no meio da janela de transferência, muita gente tinha no meio aí dos vídeos, né? Pedindo nos comentários. Situação do Sidney é que o Sidney não vai continuar no Cruzeiro, ele tem proposta de outros times, inclusive do Internacional, onde ele foi revelado. E é um jogador com um salário um pouco mais alto. E é um jogador um pouco mais velho também. Então, esta é a situação do Sidney, que não deve continuar no Cruzeiro. Sobre Edu Júnior, muito pouco provável que o Edu saia, né?
até porque o salário do Edu se adequa à nova situação financeira do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda vai conversar também com o jogador, mas o Cruzeiro fez um investimento por ele, né? Então, Edu, nesse momento, juntamente com o João Paulo, eu procurei informações lá em Minas, são dois jogadores que o Cruzeiro busca que continue. Os jogadores hoje que têm mais dificuldade para uma renovação, para continuar, né, com o trato que foi feito com o Cruzeiro, com o contrato que foi feito com o Cruzeiro, é o Pará e também o jogador Jailson. Mas Edu e João Paulo são jogadores aí que podem continuar sim. Mas eu gostaria sim de ter os dois no Vasco da Gama. Falando também sobre opções de mercado, o lateral Gabriel Dias, que eu já falei aqui, é um jogador que tá livre na lateral direita. A gente sabe que o Vasco tem um nome acertado na lateral direita, tá muito no chute, né? E tem alguns jogadores aí que estão ficando livres no mercado. Tem o Gabriel Dias, tem também o Daniel Guedes, só que o Daniel Guedes voltou para o Santos. O Santos perdeu o Pará, só tem o Madison, e o Daniel Guedes pode ficar para compor o elenco. O Caio Vidal, que é um jogador que jogou como atacante no Inter, mas fez uma base como lateral e também plala, é outro nome que se fala muito aí. Mas o Vasco nesse momento não liberou ninguém. Não libera o nome de quem é esse jogador. O Rainer também é um nome forte e, segundo informações aí que a galera trouxe, estaria negociando com o Vasco. Mas o certo é o seguinte, que a gente vai saber quem será esse lateral a partir do dia 3, quando o Vasco vai se reapresentar e vai aí seguir rumo à temporada 2022. Então é isso, saudações das Caínas, aquele abraço, qualquer nova informação a gente traz aqui para vocês. Aquele abraço, tamo junto!